Bom dia, alunos e alunas da Rede Municipal de Teresina, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Anderson e hoje a gente vai estudar em matemática do 5º ano, medidas de capacidade, tá certo? Então, já fiquem ligadinhos aí para saber o que é, eu acho que muitos já estão sabendo o que se refere a medidas de capacidade, mas a gente vai ver tudo hoje sobre medidas de capacidade, tá certo? Dentro dessas aulas aí da semana, tá bom? Então, para a gente começar aí a entender um pouquinho sobre medidas de capacidade, a gente vai aí ver o nosso material de hoje, é para a gente separar direitinho para a gente começar a nossa aula, não é isso? Então, nosso material de hoje é o quê? Caneta, lápis e o caderno, então vão aí correndo buscar, tá certo? Para a gente poder aí começar a nossa aula de hoje, tá certo? Então, antes de começar a nossa aula de hoje, eu queria mandar um abraço aí especial a todos os meus alunos do 5º ano, tá certo? O ano está acabando e tudo mais, então eu queria mandar um abraço especial para eles aí da Escola Moacir Madeira Campos e a todos os alunos que estão assistindo aí as nossas aulas, tá bom? E aí, conseguiram pegar o material de hoje? Estão preparados? Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje vai dizer o quê? Resolver e elaborar problemas envolvendo medidas da grandeza de capacidade, recorrendo a transformações entre as unidades mais usuais em contextos socioculturais. Então, o que acontece? A gente vai estudar as medidas de capacidade, a gente vai ver problemas envolvendo as medidas de capacidade, tá certo? As transformações dessas medidas. Como a gente viu medidas de comprimento, nós temos as transformações também das medidas de capacidade. Então, tudo isso a gente vai ver um pouquinho aí nessa aula de hoje, tá certo? Então, para a gente começar, a gente tem que saber o quê? Vamos saber o conceito, não é isso? Então, nós vamos ver aí o conceito de medidas, tá? Então, medida nada mais é que o quê? É a ação e o efeito de medir, comparar uma quantidade com a sua unidade ou algo não material com outra coisa. Então, assim, capacidade vem de quê? Vem de medir alguma coisa até encher, não é isso? Que é a capacidade. Você tem, será quanto é que dá para a gente colocar dentro de 1 litro e tal? Então, de uma garrafa. Então, isso aí é medir. E comparar. Será que aquela garrafa ali, ela tem mais água do que aquela outra que está do outro lado? Será que um copo é maior do que uma jarra? Então, de tudo isso aí tem essa comparação, então tem essa medição e a gente vai saber aí mais na frente o que significa, tá bom? Então, a unidade de medida, no caso, é uma medida, né, uma quantidade específica de determinada grandeza física, usada para servir de padrão para outras medidas. Então, o que acontece? Vou contar aqui uma historinha para vocês. Antigamente, nos primórdios, eles usavam, certo, medidas, né, que eles padronizavam justamente para poder aí se referir, né, e conseguir a quantidade, né, ou a capacidade correta para poder estar vendendo, para poder estar trocando, para poder estar fazendo aí muitas vendas, né? Isso que eles faziam as vendas para eles no mercado, até para eles também comparar a quantidade se cabia ou se não. Então eles usavam medidas, só que não eram medidas aí feitas como agora, né? Então, assim, desde os primórdios eles têm essa ambição de saber as coisas exatamente como são, justamente para não ser enganados ou justamente para poder vender, né, de uma maneira correta e lucrar ainda mais em relação a essas coisas. Então, as medidas de capacidade, né, no caso, elas vieram aí justamente para ajudar, né, de forma de volume, né, no caso, de forma de preencher, né, aquele recipiente que a gente tem, né, com o líquido, e esse líquido aí, que é chamado, né, de medida de capacidade, que ele tem uma medição, ele tem aí uma unidade de medida específica que a gente vai ver mais na frente, tá bom? Então, a medida de capacidade são grandezas utilizadas para estimar uma quantidade que está inserida em um reservatório ou recipiente. Como eu falei para vocês, é a grandeza que eu tenho um recipiente aqui, um frasco de perfume, ou uma garrafa, então a gente vai medir, né, esse líquido que vai estar dentro. Ah, professor, só mede cheio? Não, a gente vai medir pela metade, 1/3, vai depender, né, das formas de medidas que eu vou ter pela frente, tá bom? Ou seja, são empregadas na medição de líquidos, ainda pode-se dizer que tais medidas são usadas para definir o volume no interior de um recipiente. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente pode medir o volume também, mas muitas vezes a gente mede só a capacidade que esse reservatório tem de ficar cheio. Então, a capacidade dele total, ou metade,
ou 1/4, vai depender aí do que a questão preferir, do que for tratado, tá bom? As principais medidas de capacidade são o quê? O litro e o mililitro. Então, essas medidas aí, né, no caso, elas são as mais utilizadas por nós, tá certo? O litro, né, é a unidade padrão, tá bom? É a unidade no SI. O que seria o SI? Né, como eu falei para vocês nas outras aulas anteriores, né, de medidas de comprimento, as medidas de capacidade também, elas foram, né, vinculadas juntas. Porque assim, antigamente a gente tinha várias medidas, né, e não tinha uma medida padrão para medir os líquidos, né, para medir o volume de um líquido dentro do recipiente. Então, o que eles fizeram? Eles se reuniram, né, o mundo todo se reuniu, né, com todos os estudiosos, e eles criaram o Sistema Internacional de Medida, que é o que acontece. Esse Sistema Internacional, ele definiu, né, isso, ele deixou igual todas as medidas no mundo, justamente para a gente poder aí se adequar, né, e todo mundo medir igual. Então, eles deram uma referência de medida para o mundo todo, então todo mundo faz a medida igual. Certo? Então, por exemplo, o litro é o sistema internacional, né, pelo sistema internacional, o litro é a unidade padrão, né, de se medir, né, a capacidade desses objetos, medir o líquido que tem nesses objetos. Então, o litro, ele ficou vinculado em todo mundo. Então, um litro aqui, um litro na China é igual, tá? Então, todos os países que fazem parte do sistema internacional usam o litro, né, como a unidade fundamental de medida para medir, né, a capacidade aí medir o líquido, né, que tem nesses recipientes, tá certo? E nós temos aqui o mililitro, que é a unidade que a gente utiliza para medir aí recipientes menores, né? E ela também é muito utilizada, tá certo? Então aqui nós temos o quê? Nós temos as medidas de capacidade de litro e mililitro, né? Nós temos ali várias formas, né, vários meios de se medir. Por exemplo, ó, nós temos aqui 1 litro, né, que é uma caixa de leite. Vocês compram também, tem aquele litro de leite que vem, é o tipo C, que vem naquele plásticozinho que parece com de iogurte. O iogurte também vem no litro. O Guaraná, né, isso, o nosso refrigerante, tá certo? Vem também em litro, né, vem em litro, de 2 litros, de 1 litro. A água, né, que a gente compra também, a água mineral, que vem nas medidas, né, aqui no caso ela tem 5 litros, né, isso. E o leite, né, no caso, ó, tá aqui, ó, o balde dele tem capacidade de 10 litros, ó, e ele tá enchendo os baldes lá, tá certo? Então, tudo isso, a gente usa o litro na nossa vida, tá certo? Como também nas garrafas de água aqui, ó, que ele colocou de 1, 2 e 5 litros. Mas aqui na frente, a gente tem aqui, ó, Melissa com 250 ml e 500 ml de Afonso, certo? Isso aí serve para quê, pessoal? Que esse ml e esse L, não é isso? Então, vou voltar aqui para mostrar para vocês direitinho. Então, aqui, ó, nós temos o litro, a representação dele gráfica, né? Quando a gente vai representar ele na função, certo? E a gente quer abreviar ele, não é isso? A gente só usa o L, tá? Então, o litro é o L maiúsculo, tá bom? E quando a gente vai querer abreviar o mililitro, a gente utiliza o ml, o M minúsculo e o L minúsculo, tá bom? Então, o litro, o L maiúsculo, e mililitro, o ml minúsculo, tá bom? Como vocês estão vendo aqui nas figuras, ó. Litro, todos eles com L maiúsculo, tá bom? E o mililitro com ml minúsculo. Então, essa é a forma abreviada de litro e mililitro, tá certo? Todo mundo está entendendo por aí? Então, as medidas de capacidade, as principais formas de medição é o litro e o mililitro. Estão vendo aí que eles estão em vários lugares aí da nossa vida, não é isso? Na quantidade dos copos, refrigerante, no leite, tudo que for líquido, certo? Eles são medidos por litro e mililitro e outras medidas mais que a gente vai aí falar posteriormente e hoje a gente vai utilizar essas duas, tá bom? Aqui também, por meio de informação no caso, nós temos outras medidas, certo? Que são os galões, que são mais utilizados com tintas, com óleo, né? Outras formas líquidas aí que nós temos, só que são diferentes, que é o quê? Medida por galão. Nós temos
um quarto de galão, né, que é 900 ml, né? Nós temos um galão. O galão, ele é formado por 3,6 litros. Todos os galões têm essa quantidade aí. E a lata, né, que é de 18 litros. Então, essas medidas, elas já foram regulamentadas. Justamente para todos esses galões terem essa medida. Tá bom? Então, antigamente eles utilizavam, me vê 2 galões de tinta. Você não pede, me vê 3,6 litros de tinta. Não pode. Você pede um galão. Então, são medidas aí que são usadas também para efeito de informações aí para vocês. Tá certo? Aí aqui nós temos aqui também outros galões que são utilizados, ó. Nós temos esse galão aqui de colocar gasolina, tá certo? Que tem um selozinho do Inmetro. E nós temos esse galão aqui que eles usam com pesticidas, com veneno, né? No caso, ou outras coisas para poder tá enchendo o óleo também, entendeu? Então, são galões aí que são utilizados. Esse aqui tem 20 litros e esse aqui é um galão de 5 litros, que é usado, né, para colocar gasolina no carro e tudo mais, né, porque tem um selo do Inmetro ali e só coloca se colocar no selo do Inmetro, tá bom? Então, é para efeito de informação aí para vocês, tá? Então, agora nós vamos tratar das conversões de medida, né, da conversão de medidas. Uma medida, para poder se converter a outra, para passar a ser outra medida, ela tem uma regra, não é isso? Então, a gente colocou o quê? Nós colocamos aqui a régua de formação das medidas de capacidade. Então, o que acontece? Nós só vamos utilizar as que estão em amarelo, tá bom? Então, por exemplo, nós temos aqui o litro, depois nós temos decilitro, centilitro e mililitro. Isso aqui é o decilitro e o centilitro, são outras medidas, não são tão utilizadas, mas vocês vão ver aí, quando vocês estiverem em outras séries maiores, vocês vão ver que eles vão ser utilizados para vocês fazerem as conversões, mas no caso, a gente vai ficar ligadinho aí só, né, na nossa conversão aí de litro para mililitro, tá bom? Então vamos lá, ó, se eu venho do maior para o menor, não é isso? Do maior para o menor, né, de litro para mililitro, eu vou multiplicar por 1000. Então, no caso, se eu tiver 1 litro, eu vou ter 1000 mililitros, não é isso? Então, agora, se eu tiver aqui, né, do menor para o maior, eu vou dividir, né, este valor para me transformar em litro. Então, no caso, se eu tiver 1000 mililitros, eu vou ter agora só 1 litro. Assim, ó. Então, 1 litro equivale a 1000 mililitros e 1000 mililitros equivale a 1 litro. E vice-versa. Então, 1 litro, 1000 mililitros e 1000 mililitros é igual a 1 litro. Essa é a base para vocês aí estarem estudando, tá certo? E estarem aprimorando aí o conhecimento de vocês, tá bom? Então, isso aqui é muito importante vocês aprenderem, porque a maioria das questões que a gente tem são de transformações e elas utilizam mililitro e litro. E saber também utilizar aí as nomenclaturas dela. A gente pode utilizar por extenso, né, escrevendo o nome completo, ou podemos abreviar, como eu fiz ali na segunda opção, tá? Sempre lembrando, ml, mililitros, L maiúsculo, litro, tá certo? Deu para aprender direitinho essa conversão? Deu para poder entender direitinho? Perfeito. Então, vamos lá. Vamos aqui, ó. Vamos completar aqui as frases com a capacidade adequada de litro ou mililitro, tá? Eu já coloquei a resposta justamente para a gente poder ir vendo. Para encher uma piscina são necessárias de 1000 litros, né? Isso por quê? Se a piscina, né, no caso, é uma coisa grande, e eu disse para vocês que a metragem de uma coisa grande, a gente utiliza litro, então é litro, porque se fosse pequena era mililitro, né? A piscina é grande, né, não? Em uma lanchonete são servidas vitaminas de fruta em copos de 300 mililitros, porque se for litro, 300 litros, ei, minha amiga, aí vai tomar suco demais, não é isso? Então, 300 mililitros.
Em determinada receita são utilizadas 100 ml de leite de coco. Porque se fosse 100 litros, ó, ia ser dureza, né, não? E aqui, ó, as caixas de leite geralmente vêm com 1 litro, né? Isso porque se viesse com 1 ml era só uma gota, né, no caso. Então, para vocês verem aí que como é que a gente vai utilizar, né, basicamente aí litro e mililitro. Então, o litro a gente utiliza para as coisas maiores e o mililitro a gente utiliza aí para as coisas menores, né? Para as medidas de recipiente menores. Tá bom? Deu para entender direitinho? Então, vamos lá para a nossa próxima questão. Pedro foi com sua mãe no supermercado e observou algumas garrafas à venda. Quantos ml possui a garrafa de 5 litros? Então, agora, eu vou deixar aí um tempinho para vocês. Lembrem das conversões. E já eu trago a resposta. Tá certo? Então, bora lá. E aí, já conseguiram responder? Espero que sim. Então, vamos reler aí o nosso problema, não é isso? Mas lembrando todo aquele espaço que eu falei para vocês anteriormente. A gente lê o problema no mínimo 2 vezes, olha qual é o termo, né, que a gente vai utilizar para poder resolver esse problema, resolver ele e dar a resposta depois. Tá bom? Então, bora lá. Pedro foi com sua mãe no supermercado e observou algumas garrafas à venda. Quantos ml possui a garrafa de 5 litros? Ó, estão vendo que nós temos as 3 garrafas. Nós vamos olhar para a de 5 litros e ele perguntou quantos ml tem. Então, nós vamos ter que converter a garrafa de 5 litros para ml. Então, como é que seria essa conversão? Vamos lá, vamos para o nosso quadro aí agora. Nós temos aqui, gente, ó, o litro, né, e o mililitro, não é isso? Então, quando a gente vem do maior para o menor, a gente multiplica por 1000. E quando a gente vem do menor para o maior, a gente vai dividir, não é isso? Dividir por 1000, certo? Então, o que acontece? Ele diz que tem 5 litros. E quer saber quanto é esse valor em ml? Não é isso? Então, agora o que a gente vai fazer? Ele vem do maior, não é isso? Para o menor. Não foi isso que ele fez? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar. Então, a gente vai pegar 1000, não é isso? Que é o valor de 1 litro, vezes 5. Não é isso? Então, 1 litro é, como a gente vai fazendo aquela conversão lá, para a gente explicar mais ainda. 1 litro é igual a 1000 ml, não é isso? E 1000 ml é igual a 1 litro. Então, bora lá. 1 litro é 1000, né? 5 litros, a gente vai fazer multiplicação por 1000 ou somar, né, eles por 1000. Então, bora lá. 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. Professor, tem outro modo de fazer, se não for assim? Tem. Toda vez que você vai multiplicar números que são exatos por 10, 100, 1000, o que a gente faz? Vamos ver aqui, ó. Eu tenho 5 vezes 1000, certo? Então, toda vez que eu vou fazer, o
O que eu pego? Eu repito o número que está multiplicando pelo número exato, no caso 1000, não é isso? Que é o 5. E eu acrescento nesse 5 todos os zeros que tem, né, nesse número exato. Se for 10, só tem um zero. Se for 100, 2. Se for 1000, tem 3. Então, nós vamos lá e acrescentamos os 3 zeros. Então, no caso, aqui, ele olhou a garrafa de 5 litros, transformando em ml, ele tem o quê? 5.000 ml. Certinho? Tranquilo? Deu para entender direitinho? Então, vamos aqui para o quadro agora. Ó. Quantos ml possui a garrafa de 5 litros? Então, possui aí 5.000 ml. Deu certinho para fazer a conversão? Deu para entender direitinho? Tudo certo? Então, vamos aí para a nossa próxima questão. Vamos lá? Pedro comprou copos descartáveis de 100 ml para servir refresco para seus amigos que o visitavam. Ele precisará de quantos copos para servir 1 litro de refresco? Então, ele já disse, né, que é 10 copos, não é isso? Então, vamos ver aí se é os 10 copos mesmo, tá? Vamos lá? Então, vamos aqui. Ele diz que tem 100 ml, né? Um copo dele, né? É 100 ml. E ele diz que quer o quê? Que precisará de quantos copos para poder fazer 1 litro. Então, 1 litro, ó. Eu não sei quantos copos são. Então, nós vamos lá. Se cada copo é 100 ml, então a gente vai ver a conversão, não é isso? 1 litro é igual a 1000 ml e 1000 ml é igual a 1 litro, não é isso? Então, bora lá. 1 litro é igual a 1000 ml. Então, o que a gente vai fazer? Se cada copo é 100, a gente vai pegar o quê? A gente vai dividir, não é isso? Vai retirando aí até chegar no valor. Então, bora lá. Eu tenho 1000, né, ml dividido por 100. Porque um copo é 100, se eu tenho 1000 ml, né? Aí agora nós vamos ter que dividir isso aqui. Ei, professor, é difícil, nós não aprendemos a dividir com números maiores. Como é que a gente vai fazer? Então, como é que a gente faz essa divisão? A gente passa para cá, ó. 1000 dividido por 100, não é isso? Então, o que acontece? Toda vez que a gente vai dividir números exatos, tá? A gente faz o quê? Todos os zeros que tem em um lado, a gente vai tirar do outro. Tá bom? Então, por exemplo, se eu tirar um zero aqui, aqui também eu vou tirar um zero, tá? Se eu tirar um zero aqui também eu vou tirar um zero. Agora, vamos lá. 10 dividido por 1. Agora vocês sabem, não é isso? Então, dá 10. Então, no caso, deu 10 copos. Entenderam aí? Então, toda vez que a gente vai dividir números exatos, a gente corta logo os zeros e depois divide, que fica mais fácil. Deu para entender a dica aí? Gostou da dica? Então, para eu converter, né? Coloquei, fiz a divisão, coloquei o resultado. E aí, como eu falei para vocês, Pedro comprou copos descartáveis de 100 ml para servir refresco para os seus amigos que eu visitava. Ele precisava de quantos copos para servir 1 litro de refresco? Ele precisará, né, de 10 copos para poder servir aí esse refresco. Tá certo? Deu para entender direitinho? Tranquilo? Esses exemplos que eu dei para vocês. Então, gente, ó, para fechar aqui, venham para o quadro, por favor. Vamos lá. Vocês viram aí que nós temos tanto uma dica na hora de converter este número, não é isso? Quanto na hora também de converter ele em litro e converter ele em mililitro. Não é isso? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai converter aí, né, mais 2 questões e aí, né, para ver se vocês estão entendendo mesmo mais ou menos como é que faz a conversão. Então, nós vamos converter aqui. Nós vamos converter aí
13 litros em ml, tá? E nós vamos converter aqui 2.000 ml em litros, tá bom? Então, nós temos 13 litros em ml e nós temos agora, deixa eu ajeitar aqui o 2.000 ml em litros, tá bom? Então, vamos converter agora o primeiro. Então, se eu tenho 13.000 ml em litros, para vocês entenderem, é só fazer lá aquela tabelinha de conversão, ó. Litro, ml. Aqui, se eu vier do maior para o menor, eu vou multiplicar. E se eu vier do menor para o maior, eu vou dividir por 1.000, tá bom? Então, essa daqui vocês têm que levar para a vida de vocês, tá? Então, bora lá. Se eu tenho 13 litros, né? Então, eu estou no maior e vou para o menor, eu vou converter, eu vou multiplicar por 1.000, né? Então, eu tenho o quê? 13 vezes 1.000. Mas, como eu falei para vocês, não é isso? Nós temos aquela dica lá para poder resolver, não precisar multiplicar. Então, o que a gente faz? Toda vez que eu vou multiplicar por 10 100 mil, o que eu vou fazer? Eu vou conservar o número que está multiplicando por ele e vou colocar o número de zeros que eu tenho, né, nesse número exato, 10, 100 ou 1.000. 10 eu tenho 1, 100 eu tenho 2 e no 1.000 eu tenho 3. Então, vou colocar agora aqui os 3 zeros. Então, no caso, dá 13.000 ml, tá? Então, 13.000 ml, não é isso? E agora eu vou converter ml, certo? Em litro. Se eu estou com ml, eu vou o quê? Dividir, né? Para me encontrar o litro. Então, no caso aqui, eu tenho o quê? Eu tenho 2.000 ml, não é isso? 2.000, vou botar só o 2.000, dividido por 1.000, não é isso? Se eu estou vindo do menor para o maior, eu vou dividir. E se eu estou indo do maior para o menor, eu vou multiplicar. Tá bom? Então, bora lá. Agora, na divisão, nós temos aquela dica que eu falei para vocês. Se eu tenho números inteiros, né, esses números inteiros são aqueles que terminam em 0, certo? Então, se eu tenho números inteiros, eu vou distribuir, né, vou aí cortar os zeros, tanto do divisor quanto do dividendo. Então, bora lá. Se eu cortar um zero do divisor, eu vou cortar um lá também. Se eu cortar outro aqui, também corto outro lá. Se eu cortar o outro aqui também, eu corto o outro lá. Agora, como não tem mais ninguém para cortar, eu vou dividir. 2 dividido por 1 vai dar o quê? Vai dar 2, que no caso é 2 litros. Então, aqui ficou convertido em 2 litros. Deu para entender, pessoal? Essa parte aqui de conversão? Deu, não é isso? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, tá certo? Nós aprendemos aí a converter números, né? Aprendemos aí as medidas de capacidade, aprendemos o que é medida, o que é medida de capacidade, tá certo? Então, muita coisa. Essa semana nós vamos ver várias e várias outras coisas também, tá bom? Então, fiquem ligadinho aí. E essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima. Tchau! Olá, gente, tudo bem? Salve, salve, né? Aquele salve de sempre para vocês aí, alunos do 5º ano. E hoje, na nossa aula de português hoje com o professor JJ aqui, né? Lindão, a gente vai falar sobre um assunto que vocês devem gostar muito. Eu, pessoalmente, adoro. Sabe o que é? Fábula, né? Ah, professor, mas eu gosto de fábula porque quando a gente fala em fábula, já pensa logo naquele texto que tem animais no meio. Bom, exatamente, tá ok? Então, vamos lá. Fábula é o nosso tema de hoje. E aí, ó, eu já coloquei 2 fábulas aí para vocês, né? Algumas misturadas aí de diversas fábulas que a gente encontra, ok? Trouxe também algumas fábulas para a gente poder discutir aqui e a gente vai comentar sobre isso. Nossa habilidade de hoje, ler e compreender fábula, provérbios, lenda, poema e conto de mistério. Mais especificamente, a gente vai falar sobre fábula,
por isso que ele está destacado aqui. Ela está destacada. Bom, como sempre, a gente tem a nossa hora da leitura, porque é através dela que a gente começa a nossa aula, claro, e sempre lembrando, gente, alunos ou pessoas que leem muito têm muita facilidade para aprender qualquer outra disciplina. Então, leitura é essencial, tá? Acostumem-se a ler pelo menos um texto uma vez por dia. Cada dia eu leio um texto, ok? Ah, professor, mas eu posso ir na internet e pesquisar? Pode. Leia sobre a Covid, leia sobre o Piauí, leia sobre Teresina, tá? Leia sobre família, leia sobre a vacina, para que depois você não possa estar acreditando em algumas coisas erradas, né, os chamados fake news que aparecem por aí, de repente você possa acreditar. Então, leia, tá bom? Isso faz parte da nossa condição. Alunos que conseguem ser bons leitores conseguem aprender qualquer outra disciplina. Vamos lá? Título: O Nada e o Coisa Nenhuma. É um texto do Sérgio, chamado Sérgio Caparelli, e esse texto, para quem tem o livro para ler e reler, ele está lá na página 36, tá? Então, se você tiver no seu cantinho de estudo, já pega esse livro lá, localiza a página 36 para você poder acompanhar a leitura. Como sempre, eu vou estar aqui lendo, vocês vão estar aí, a gente vai estar conectado, ok? Vamos lá. O nada e o coisa nenhuma saíram a parte alguma. Dentro de um embornal, nada pôs coisa nenhuma. E no embrulho de jornal, coisa nenhuma levou nada. Sem pé, sem cabeça, né? É, mas é assim mesmo. Embornal é uma espécie de bolsa. Quando chegaram à estrada, que leva a parte alguma, o nada disse a coisa nenhuma. Esse passeio vai dar em nada. E ao tomarem a trilha, encontraram-se com ninguém, que vinha de mãos vazias, sem dívidas e sem vintém. Por favor, como é seu nome? Perguntou-lhe coisa nenhuma. Sou de nome nenhum, ninguém ou qualquer um. Entendi nada, ninguém, adeus e passa bem. De volta a lugar nenhum, o coisa nenhuma e o nada repartiram um menos um e correram as gargalhadas, virando sombra de sombra, virando poeira de estrada. Bom, a princípio parece um texto que não tem, que é sem pé, sem cabeça, ou seja, não tem muito sentido, mas tem, tá? Sérgio Caparelli tem essa forma de escrever alguns poemas deles, só que para a gente poder realmente entender, a gente tem que ler várias vezes. Então, eu recomendo que depois da aula, como a gente não tem tempo aqui, porque TV o tempo é muito curto, vá, baixe, e você baixa a aula e você pode ler o texto quanto você quiser. E você lê com calma, com tranquilidade, e aí você vai entender, ok? Não dá para você entender um poema como esse lendo uma só vez, ok? Bom, e aí vamos para o nosso tema, fábula, ok? Fábula. Gente, mas o que é fábula? Aí você deve dizer assim, não, professor, fábula é um texto que tem animais no meio. Tudo bem, mas não é só isso. Vamos lá entender? A fábula é uma narrativa curta, aqui, ó, que trata de certas atitudes humanas, como a disputa entre fortes e fracos, a esperteza e a lerdeza, a ganância e a bondade, a gratidão e a avareza, o bondoso e o ruim, tá? Sempre, ou melhor, quase sempre, as fábulas sempre têm uma moral da história. O que é a moral da história? É a mensagem que traz aquela fábula, ok? E a gente vai já falar sobre isso também. Aí aqui, ó, eu trouxe para vocês algumas, ó. A lebre e a tartaruga, a pomba e a formiga, etc. Mas vamos ver para frente aí. A fábula é um gênero narrativo que surgiu no Oriente, mas foi particularmente desenvolvido por um escravo chamado Êxopo, tá? Ou Esopo, que viveu no século VI a.C. na Grécia Antiga. Está vendo isso aqui, ó? A C é antes de Cristo, ok? Então, nós estamos com 2020 depois de Cristo. Nós estamos falando aqui, século VI
VI a.C., tá bom? Êxopo inventava histórias em que os animais eram os personagens. E aqui está ele. Ok? Quem não conhece, né, gente, uma fábula de Êxopo? É muito bom você ler essas fábulas, porque, embora elas tenham sido ainda publicadas, né, de certa forma, criadas no século VI a.C., mas hoje a gente ainda continua lendo fábula de Êxopo e ainda vamos continuar lendo por muito tempo. Bom, introdução. O que é uma fábula? Quem é Êxopo? Vamos lá. A fábula é uma das mais antigas maneiras de se contar uma história. Claro, né, do século VI. O autor grego Êxopo usava muitos bichos como personagens de suas fábulas. Através das histórias, ele criticava os valores da sociedade de sua época para mostrar o que é certo e o que é errado. Ou seja, como ele não poderia criticar diretamente os valores, as pessoas, a sociedade de modo geral, senão ele poderia ser até preso, né, e condenado à morte, ele usava as fábulas para poder transmitir sua mensagem. Então, as pessoas que liam as fábulas, que, de certa forma, compreendiam o que ele queria dizer, sabiam o que ele estava querendo falar, o que ele estava querendo transmitir. Ok? É como se você encontrasse uma forma diferente de falar com alguém, de transmitir um código, né? E ele fazia isso através das fábulas. Bom, estrutura da fábula. Primeiro tem que ter um título. Depois o início, que é a apresentação dos personagens e da situação. Depois, desenvolvimento, interação dos personagens, ou seja, os personagens eles interagem entre si. Geralmente nas fábulas acontece isso. Desfecho, um final surpreendente com a reflexão sobre o ensinamento. E por último, a moral, a apresentação do valor passado. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5 itens de uma fábula, 5 partes de uma fábula. O final é a moral, né? Vamos lá. O que aprendi sobre fábulas? Bom, sugestão. Uma fábula pode ser contada, narrada de pontos de vista diferentes. Primeira pessoa, ela é sempre primeira pessoa. O narrador participa e conta os fatos. Os pronomes e verbos estão na primeira pessoa. Então, eu, tu, ele, ela. Terceira pessoa, né? A primeira pessoa, eu. Terceira pessoa, o narrador fica de fora da história e é onisciente e onipresente. Os pronomes e verbos estão na terceira pessoa, tá? Bom, vamos lá. O professor, quando a gente fala em português, e língua portuguesa, e a gente fala em verbos, aí na cabeça de vocês deve estar dizendo assim, primeira pessoa, segunda pessoa. Gente, olha, veja bem, vamos agora explicar. Para a gente poder se comunicar, a gente usa, geralmente, os pronomes para referenciar ou se dirigir a alguém. Então, eu tenho os pronomes eu, tu, ele ou ela, tá? São chamados pronomes pessoais do caso reto. Então, eu, tu, ele ou ela, que aí é singular. Então, eu tenho primeira pessoa do singular, eu. Segunda pessoa do singular, tu. Terceira pessoa do singular, ele ou ela. Aí vem os pronomes do plural. Nós, primeira pessoa do plural, certo? Vós, segunda pessoa do plural. E eles ou elas, terceira pessoa do plural. Ok? Então, é fácil a gente entender. Primeira pessoa, eu. Terceira pessoa, no caso aqui, é ele ou ela. Ok? Bom, aí eu trouxe uma espécie de quiz. Quiz o que é? É um joguinho de perguntas e respostas para a gente poder praticar o que a gente já aprendeu sobre fábula. Então, vamos lá. Leia com muita atenção a fábula de Esopo, completando com estes substantivos. Então, olha só. Aí eu tenho passeio, boi, pergunta, sapo, inveja, barriga, coisa, vontade, tamanho, amigos. Tá? O que vai acontecer? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa é a fábula, o sapo e o boi. E vocês estão percebendo que tem algumas lacunas que precisam ser preenchidas. Preenchidas com o quê? Com essas palavras. É claro que nem todas elas vão ser encaixadas aqui.
ok? Eu baratinei, né? Quer dizer, eu confundi mais ainda. Então, aqui tem as palavras, e a gente vai ter que encaixá-las aqui. Então, vamos lá. Eu já dei o exemplo aí, ó. Há muito, muito tempo existiu um boi. Vamos ver se tem boi lá? Tem boi, ó. Ok? Um boi imponente. Um dia o boi estava dando seu... Vamos lá. Um dia o boi estava dando seu... Seria o quê? Pergunta. Seu barriga? Seu coisa? Seu amigos? Não rola, né? Tá vendo como pega mal no ouvido? Seu inveja? Seu tamanho? Seu vontade? Ó, escuta bem. Seu sapo? Seu passeio? Vamos lá? Seu passeio, ok? Seu passeio da tarde, quando um pobre... E aí? Boi já foi. Um pobre pergunta, não é barriga. Um pobre, aposto como você disse, sapo. Exatamente, ó. Um pobre sapo, todo mal vestido, olhou para ele e ficou maravilhado. Cheio de... Vamos lá, ver o que tem? Inveja. Vamos ver se tem inveja lá? Tem inveja. Cheio de inveja daquele boi que parecia o dono do mundo, o sapo chamou os amigos. Vamos ver se tem amigo lá? Tem amigos? Tem, ó. Tá lá amigos. Certo? Então, chamou os amigos. Olhem só o tamanho do sujeito, até que ele é elegante, mas grande coisa. Se eu quisesse, também era. Vamos ver lá se tem tamanho e coisa? Vamos lá. Vamos ver se tem tamanho e coisa. Tamanho e coisa. Tá? Então, há muito e muito tempo existia um boi imponente. Um dia o boi estava dando o seu passeio da tarde, quando um pobre sapo, todo mal vestido, olhou para ele e ficou maravilhado. Cheio de inveja daquele boi que parecia o dono do mundo, o sapo chamou os amigos. Olhem só o tamanho do sujeito, até que ele é elegante, mas grande coisa, se eu quisesse também era. Tá? Então, a gente acabou preenchendo as lacunas de uma fábula chamada O Sapo e o Boi. Ok? Bom, aí eu trouxe a fábula O Sapo e o Boi de forma completa para a gente ler. Então, você já sabe. Você acompanha comigo aí agora a leitura, porque a gente só preencheu lá uma parte dela, agora a gente vai ler ela na íntegra. Você acompanha comigo porque a gente está conectado. Você acompanha aí e eu vou lendo aqui, ok? Vamos lá. Há muito, muito tempo existia um boi imponente. Um dia o boi estava dando o seu passeio da tarde quando um pobre sapo, todo mal vestido, olhou para ele e ficou maravilhado. Cheio de inveja daquele boi que parecia o dono do mundo, o sapo chamou os amigos. Olhem só o tamanho do sujeito, até que ele é elegante. Mas grande coisa, se eu quisesse, também era. Dizendo isso, o sapo começou a estufar a barriga e em pouco tempo já estava com o dobro do seu tamanho normal. Já estou grande que nem ele. Já estou grande que nem ele, perguntou aos outros sapos. Não, ainda está longe, responderam os amigos. O sapo se estufou mais um pouco e repetiu a pergunta. Não, disseram de novo os outros sapos. E é melhor você parar com isso, porque senão vai acabar se machucando. Mas era tanta a vontade do sapo de imitar o boi, que ele continuou se estufando, até estourar. Moral da história, seja sempre você mesmo. Nunca queira ser igual ao outro. Você nunca será igual ao outro. Você sempre será o que você é. Ok? Beleza? Tá vendo? Né? E aí, gente, olha. Só voltando aqui, veja bem. Quando diz assim, olha. Há muito, muito tempo existia um boi imponente. Desculpa. Há muito, muito tempo existia um boi imponente. Olha só.
Aqui nós temos um boi imponente. Então, nós temos um boi substantivo com uma característica adjetiva chamada imponente. Então, você tem um início da fábula. E aí, ó, eu vou voltar aqui para a gente poder perceber como é que se constitui uma fábula. Tá? O narrador participa e conta os fatos. O narrador participa e conta os fatos. Agora vamos lá para cá. Título. Tem um título lá, não tem? Início, apresentação dos personagens da situação. Vamos lá. Certo? Vamos lá. Olha só. Há muito, muito tempo existia um boi imponente. Então você já tem um personagem chamado que é o boi. Um dia o boi estava dando seu passeio da tarde quando um pobre sapo, aparece outro personagem. O pobre sapo, todo mal vestido, olhou para ele e ficou maravilhado. Cheio de inveja daquele boi, que parecia o dono do mundo, o sapo chamou os amigos. Aí tem um diálogo, lembra? Lembra lá quando a gente falou sobre quais são as partes de uma fábula? Que sempre tem um diálogo. Olha só o tamanho do sujeito. Até que ele é elegante, mas grande coisa. Se eu quisesse, também era. Tá? Dizendo isso, o sapo começou a estufar a barriga e em pouco tempo já estava com o dobro do seu tamanho normal. Isso é o narrador que está contando. Aí vem o diálogo novamente. Já estou grande que nem ele? Perguntou aos outros sapos. Não, ainda está longe, responderam os amigos. O sapo se estufou mais um pouco e repetiu a pergunta. Não, disseram de novo os outros sapos. E é melhor você parar com isso, porque senão vai acabar se machucando. Mas era tanta vontade do sapo de imitar o boi que ele continuou se estufando, estufando, estufando até estourar. Olha, veja bem, vocês que estão no 5º ano, vocês estão prestes a entrar para o 6º ano, certo? Então, quando vocês chegarem no 6º ano, que vocês encontrarem, por exemplo, fábulas igual a essa, a primeira coisa que você vai perceber é toda a fábula, geralmente, né, costumeiramente, ela tem animais. Primeiro ponto é esse, é uma das características do texto, do gênero textual fábula. Ela tem que ter um título, ela tem que ter narrativa, narrador, e ela tem que ter diálogo entre os personagens. E, por final, ela tem que ter uma moral da história. Certo? Lembra da cigarra e da formiga? Lembra da raposa e as uvas? Que a gente vai ver agora na segunda aula, você vai perceber. Tá? Então, geralmente as fábulas, elas são, de certa forma, fáceis de se interpretar. Agora, precisa ler com calma, com atenção, lendo os diálogos, fazendo as pausas necessárias para que vocês possam entender melhor. Por quê? Porque a partir daqui, ó, quando a gente começa a entender essa estrutura, a gente começa a perceber e a interpretar melhor. Então, tem o título, a apresentação dos personagens da situação, como no caso lá do boi e o sapo, desenvolvimento, que é a interação dos personagens, né, eles interagem, o desfecho, que é um final surpreendente com reflexão sobre o ensinamento, no caso do sapo, pum, explodiu, né? Porque ele quis se comparar ao boi, ao tamanho do boi, e acabou estufando, que acabou explodindo. E, por final, a moral da história, a apresentação do valor passado. Que, no caso aqui, é exatamente isso, né? Seja sempre você mesmo. Beleza? Deu para entender aí, né? Então, gente, não tem dificuldade nenhuma. A dificuldade maior é você ler e interpretar. E mais uma dica, olha. Quando você for ler uma fábula, você sempre procura, nos diálogos entre os personagens, procurar entender a comunicação entre eles. Porque se você entender a comunicação, rapidamente você vai conseguir interpretar o significado da fábula. Ok? Porque a fábula ela começa com a narrativa, depois ela tem os diálogos, depois ela tem o desenvolvimento dela, talvez mais diálogo, e por final vem o desfecho final. Que geralmente é algo assim, né, algo assim bem diferente. No caso aqui, né, o sapo estufou tanto que acabou explodindo. Ok? E mais uma coisa. Quando você encontrar questões que tenha perguntas sobre fábula, não esquece, gente.
leia a questão com muita calma, com muita tranquilidade, para que você possa entender e, no caso, responder perfeitamente, ou seja, corretamente. Nunca se apresse. Vocês geralmente têm aquela coisa de ansiedade de querer responder muito rápido. Não. Responda com calma, com tranquilidade, leia a fábula mais de uma vez, ok? E aí você vai começar a interpretar e interpretando você vai entender. Beleza? Sem problema, né? Bom, vamos lá para o nosso desafio? O nosso desafio de hoje não tem nada de dificuldade. E aí eu queria lembrar. Lembra, aposto que vocês lembram, da fábula A Cigarra e a Formiga? Ela tem versões diferentes, não tem? Ela tem uma versão, de certa forma, que a formiguinha ela é má, e tem a versão em que a formiguinha é boa. Tá? Bom, eu vou resumir aqui. A história da cigarra e a formiguinha é o seguinte. Estava lá a formiguinha, durante o verão, carregando alimentos, né, mantimentos para sua toca, lá para sua casinha. E aí, enquanto isso, a cigarra ficava lá, cantando, cantarolando, certo? Às vezes até colocando lá, olha, está lá trabalhando, eu estou aqui, ó, só cantando, de boas, não tem nenhum problema. E as formiguinhas lá trabalhando. Começaram a trabalhar, recolher alimento, tal, etc, etc. Bom, tudo bem. Depois veio o inverno. E chegando o inverno, vem aquele frio. E com o frio não tem alimento. Aí tá lá as formiguinhas, né, na sua toquinha lá, quente, comendo os alimentos que conseguiram acumular durante o verão, guardar durante o verão, estava lá a despensa toda cheia, certo? Imagina lá com muita carne hoje, né? A gente nem pode comer carne, está muito caro. Muita carne, muito óleo, muito pão, toda coisa boa. Aí, de repente, toque na porta. O Miguel vai lá atender. Quem é? A cigarra, tremendo de frio. Aí chega lá e diz assim, eu queria que você me desse uma ajuda, deixasse eu entrar, me desse um pratinho de sopa e tal. Aí é onde vem o desfecho. Porque o desfecho ele pode ser de duas formas. Existe o desfecho em que a formiguinha diz, era a senhora que cantava enquanto a gente trabalhava, então a senhora é que acalentava, né, o nosso esforço. Entre, vamos lá. Aí entrou, né, deu um casaco lá para a cigarra, pediu para ela sentar lá no sofá, deu um pratinho de sopa, etc, etc. Essa é a história da formiguinha, da cigarra e a formiguinha, que ela é boa. Mas tem a outra versão, em que a cigarra chega, bate na porta, pede também comida, e ela diz, mas não era você que cantarolava enquanto a gente se esforçava, a gente dava duro carregando lá os alimentos para acumular por causa do inverno? Ela diz, né? Pois então volte lá e continue a cantar. Certo? São as duas versões. Agora, o que eu estou pedindo? É um desafio. Vocês vão reescrever essa história ao seu modo, contando de uma forma bem moderna. Quer uma dica? Digamos que a formiguinha e a cigarra estão vivendo hoje, certo? Então, digamos assim, está lá a formiguinha no verão, procurando comida, ela vai lá no Comercial Carvalho, faz as compras dela, vai lá no Mateus, lá no Mix, faz as compras dela, vai toda semana, compra uma coisinha aqui, uma coisinha acolá, traz para sua casa, etc, etc. Enquanto isso, no caminho lá do açaí para a casa da formiguinha, ela encontra sempre a cigarra, e a cigarra está sempre lá, com o celularzão, o smartphone, só mexendo no celular, não está nem aí, não quer nem saber de comprar comida e acumular. De repente, chega o inverno. E aí a formiguinha nem a cigarra pode sair. Então você pode criar uma história assim, trazendo para os dias atuais. Ok? Então cria a história, recria a história, reescreve a história, e você deve estar se perguntando, professor, quantas linhas? Gente, olha, a história é sua. Você vai contar a história. Só que a história ela tem que ter um título, tá? Ela tem que ter uma narrativa ou introdução,
ela tem que ter um desenvolvimento. Lembra que sempre fábula tem diálogos. Então, tem que ter diálogos. Ela tem que ter um desfecho bem interessante, né? Bem vislumbrante, né? De certa forma, assim, bem interessante como tem em toda a fábula, e depois tem que ter a moral, tá? Não pode esquecer isso. Então, você vai escrever esse texto, seu texto, com base nisso. Depois você pode voltar lá na aula e verificar quais são as partes de uma fábula. Então, você escreve, lembrando, gente, todo o texto tem que ser bem bonitinho, ele tem que ter parágrafos, tem que ir até o finalzinho, voltar. Você pode fazer de lápis, não tem problema não, tá? É recomendável que vocês comecem a fazer de caneta, azul ou preta. Faça lá no seu caderno de produção textual, ou faça mesmo no seu caderno comum, respeitando os parágrafos, as pontuações, tudo isso, tá? Depois que você terminar, estiver bem bonitinho, compartilha lá com o seu professor ou sua professora, mostra para ele lá, para ele dar ok, de repente você pode colocar lá no Mob, na plataforma. E depois que ele der o ok, você pode compartilhar, né, trocar figurinhas, como eu sempre digo, com seus colegas. E aí, com seus colegas, você vai trocar com ele, do mesmo jeito que ele fez, ele vai mandar para você, pode ser no privado, para que vocês possam manter esse contato. Beleza? Então, o desafio é reescrever a fábula da cigarra e a formiga, adaptando aos dias atuais. Só isso. Ok? Então, pensa, vocês são muito criativos, são alunos bastante criativos. Eu sei que tem muita gente boa por trás da câmera que dá para fazer isso de boa, perfeitamente. Então, faça isso com tranquilidade, com calma, reescreva a história, cuidado com a caligrafia, tá bom? E aí depois você compartilha lá com o seu professor. Beleza, gente? Sem dificuldade, ok? Bom, as duas dicas de sempre, que eu sempre falo no início e no final. Gente, nós ainda estamos em pandemia. E o Brasil está vivendo um momento muito complicado, né? Nós vimos o que aconteceu há pouco tempo aí em Manaus, certo? Pessoas morrendo asfixiadas por falta de oxigênio, devido à Covid-19. Então, cuidado. Vocês, crianças no caso, porque vocês são crianças, 11 anos ainda, até os 12 são crianças. Vocês são aquele grupo que basicamente a doença não atinge tanto, mas vocês transmitem, tá? Então, cuidado. Toda vez que você sair de casa, use máscara. Chegou, lava as mãos primeiro e depois tira a máscara. Lava a máscara e coloca no sol. Tá bom? Não esqueça isso. É um cuidado que você vai ter com seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, seu tio, quem mora com você. Beleza? Bom, a outra dica é o seguinte. Perdeu a minha aula, ou qualquer aula de língua portuguesa, pede o link lá do seu professor para você baixar no seu celular. Você assistir a hora que você quiser, o local que você quiser, e aí você vai poder me ver lá, falando com você, dialogando com você. Tudo bem? Beleza? Ok? Gente, então é o seguinte, a gente se despede aqui, aquele salve de sempre, sempre mantendo cuidado, Covid-19 está aumentando cada vez mais, é muito perigoso, a gente ainda pensar que a gente está livre disso. Quando não tiver vacina, vai ser assim. Tá bom? Aquele salve de sempre, a gente se vê. Olá, gente, tudo bem? Olha só, estamos mais aqui para a nossa segunda aula de língua portuguesa, falando e continuando, né, o nosso gênero textual, que é fábula. Eu sou o professor JJ, vocês estão aí do outro lado, espero que vocês estejam aí com o material de vocês, o caderno, fazer suas anotações. Eu sei que cada um de vocês tem um cantinho aí de estudo, isso é muito bom, tá? Então, prepare os livros, sobretudo o caderno, lápis, vai anotando aquilo que você acha interessante. E aquela dica de sempre. Perdeu a aula ou quer assistir novamente, sobretudo para me ver, né? Você pede o link lá ao seu professor, baixa no seu celular e você assiste a hora que você quiser. Fica lá arquivado, bota lá na galeriazinha, fica lá arquivado, você assiste a hora que você quiser. Na hora que você quiser ver o assunto fábula,
Você vai lá, assiste a aula no momento que você quiser, no local que você quiser. Beleza? Fácil. Hoje está muito fácil isso, tá bom? E, gente, aquele cuidado de sempre. Pandemia, nós estamos vendo aí, vimos aí o que aconteceu em Manaus, certo? Está se proliferando cada vez mais. Então, muito cuidado, tá bom? Vocês são, eu já disse isso, né? São um grupo em que a Covid menos se propaga, mas vocês transmitem, ok? Então, cuidado. Vamos lá, então, para o nosso assunto? Fábula. Nós falamos isso na primeira aula, vamos continuar falando, só que agora com a nova abordagem, ok? Uma abordagem mais leve, mais tranquila, em que vocês possam entender. Lembrando que na primeira aula eu propus aquele desafio de você reescrever a fábula da cigarra e da formiguinha. Espero que vocês tenham feito, tá bom? Porque isso ajuda a fixar melhor o conteúdo e tenham compartilhado com seus colegas. Vamos ver a nossa habilidade? Perceber diálogos em textos narrativos, observando o efeito de sentido de verbo, de enunciação, e, se for o caso, o uso de variedade linguística no discurso direto, ok? Meio complexo, mas o importante é a gente entender. Vamos lá? Como sempre, a gente tem uma leitura que possa fazer com que a gente entenda melhor o conteúdo. E hoje eu trouxe uma fábula. A gente está falando de fábula, eu trouxe uma fábula, que é A Raposa e o Corvo, tá bom? No final vocês vão ter uma surpresa, mas bem interessante. Quem já leu, vai ler novamente. Você está aí do outro lado, eu estou aqui, mas nós estamos conectados, ok? Então você acompanha aí, eu vou lendo aqui, você vai acompanhando aos poucos e vai lendo junto comigo, ok? Não leiam apressadamente. Leia com calma, com tranquilidade, acompanhando para que você possa entender melhor o conteúdo. Depois, se você quiser, você pode voltar, quando você baixar a aula, e você pode ler a fábula quantas vezes você quiser. Vamos lá, então? Um dia, um corvo estava pousado no galho de uma árvore, com um pedaço de queijo no bico, quando passou uma raposa. Vendo o corvo com o queijo, a raposa logo começou a matutar, a pensar, um jeito de se apoderar do queijo. Com esta ideia na cabeça, foi para debaixo da árvore, olhou para cima e disse: que pássaro magnífico há visto nessa árvore! Que beleza estonteante! Que cores maravilhosas! Será que ele tem uma voz suave para combinar com tanta beleza? Se tiver, não há dúvida de que deve ser proclamado rei dos pássaros. Olha só. Ouvindo aquilo, o corvo ficou que era pura vaidade. Para mostrar à raposa que sabia cantar, abriu o bico e soltou um sonoro cró. O queijo veio abaixo, claro, e a raposa abocanhou ligeira aquela delícia, dizendo: olhe, senhor corvo, estou vendo que voz o senhor tem, o que não tem inteligência. Moral da história: cuidado com quem muito elogia. Quem critica um homem acabará ganhando um amigo, mas quem faz elogios mentirosos será desprezado. Está lá no livro de Provérbios, né? Então, a moral da história é cuidado com muito elogio, ok? E aí fica por conta de cada um. Se você chegar para um colega seu e ele começar a lhe elogiar muito, tá? Geralmente bate aquela vaidade, né? A gente fica todo vaidoso, eu sou isso mesmo, tá, não sei o quê. Você já fica pensando, cuidado, isso pode ser uma armadilha. Assim como foi aí no caso da raposa e o corvo, ok? Vamos ver lá interpretar o texto? Como é que a gente entende isso? Ok? Vamos lá então, tá aí, ó, Joãozinho aí, pensando na interpretação do texto. E aí eu trouxe isso aqui para vocês, ó, achei bem interessante. Fábulas modernas, olha só. Eu vou ler o que diz aqui. Aqui é a raposa e o corvo.
Só que é uma interpretação diferente, uma interpretação mais moderna, mais atual. Olha só, o corvo diz assim, a raposa e o corvo, nem vem com esse papo que já li essa fábula no Google. Aí o lobo, maldita era da informação, certo? Então, é uma forma de dizer que o corvo hoje, ele não é mais abobalhado como ele era lá na leitura original, no texto original, né? Hoje ele já tem Google, já tem WhatsApp, já tem as redes sociais, então ele já sabe. Por isso que ele diz assim, ó, nem vem com esse papo que já lê essa fábula no Google, viu? Já sei como termina. Aí o lobo diz assim, maldita era da informação, tá? Isso é uma forma engraçada da gente poder interpretar também essa fábula. Vamos lá para a interpretação? Primeiro, qual é o título do texto? Fácil, né? Vamos lá? A raposa e o corvo, lógico. O que o corvo conseguiu arranjar e onde ele foi? Lembra? O que o corvo conseguiu arranjar e onde ele foi? Bom, um pedaço de queijo e foi parar no galho da árvore. Quando ele conseguiu o pedaço de queijo, ele voou lá para o galho da árvore. Ok? 3. Do que a raposa decidiu se apoderar? Fácil, né? Do pedaço de queijo que o corvo tinha no bico. 4. O que disse a raposa para bajular o corvo? Ele chegou lá e começou a jogar uma série de elogios, dizendo que o corvo tinha um cantar muito bonito, uma fala muito bonita, etc, etc. Né? Vamos lá? Que pássaro magnífico há visto nessa árvore, que beleza estonteante, que cores maravilhosas. Será que ele tem uma voz suave para combinar com tanta beleza? Se tiver, não há dúvida de que deve ser proclamado rei dos pássaros. Certo? Isso foi o que a raposa falou para o corvo. E na medida que a raposa ia falando, né, o corvo ia todo se inchando, certo? Com aqueles elogios e tal. O que fez o corvo ao escutar os elogios da raposa? Ouvindo aquilo, o corvo ficou que era pura vaidade. Para mostrar à raposa que sabia cantar, abriu o bico e soltou um sonoro cró. Viu? Como eu faço o corvo direitinho? Certo? Cró. Na medida que ele fez isso, lógico, né? Que ele abriu o bico e o pedaço do queijo caiu. E foi parar onde? Na boca da raposa. O que aconteceu com o queijo do corvo? Abriu o bico para cantar, o queijo caiu. Qual era a intenção da raposa ao elogiar o corvo? Qual era a intenção da raposa ao elogiar o corvo? Qual era? Roubar o pedaço de queijo, certo? Roubar o pedaço de queijo. E a outra? A moral da história é, qual é a moral da história? Devemos elogiar os amigos. Será? Devemos elogiar os amigos? A outra, todos os amigos são falsos? E aí? Qual é a moral da história? Da raposa e o corvo? Que devemos elogiar os amigos? Que todos os amigos são falsos? Ou cuidado com quem muito elogia? Ok? Gente, olha, tem uma coisa interessante que é o seguinte. Geralmente eu desconfio de quando alguém me elogia muito. Tá? Porque tem os elogios e tem os elogios. Então, geralmente quando alguém chega elogiando muito, eu já começo assim, rapaz, tem alguma coisa errada aí. Acho que esse cara quer alguma coisa. Tá? Que é diferente de alguém quando chega para você e diz assim, rapaz, gostei, gostei da tua aula, foi muito bacana. Né? Como vocês aí devem estar gostando. Rapaz, gostei, é muito boa, gosto de assistir as aulas do professor JJ. Diferente. Mas quando alguém chega e diz, olha, você, não sei o quê, aí você começa a desconfiar. Mas vamos lá. Vamos ver agora a raposa e as uvas. É outra fábula.
só que com outra raposa. Não é a mesma raposa da Raposa e o Corvo, tá? É uma outra fábula com a raposa, mas com outra raposa, tá bom? Vamos lá. Olha só. Era uma vez uma raposa que não conseguia nenhuma caça para aliviar sua fome. Havia muitos dias. Passando por um sítio, a raposa viu alguns cachos de uvas pendurados. Mas os cachos de uvas estavam no alto da videira. E a raposa precisava inventar um jeito de alcançá-los, sem chamar a atenção do caseiro. Frustrada, a raposa ficou pensando muito, até que lhe ocorreu outra ideia. Ela subiu até o topo de uma árvore, ali perto. Chegando lá em cima, jogou-se para tentar alcançar as uvas tão desejadas. Porém, o que conseguiu foi um galo na cabeça, pois acabou caindo sobre uma das pedras ao lado da parreira. Parreira é o pé de uva. Tentou empurrar uma pedra grande para baixo do parreiral, mas não conseguiu. A pedra era pesada demais. Então teve de se contentar empurrando uma pedra pequena. Subiu sobre ela e pulou várias vezes, mas não alcançou as deliciosas uvas. A raposa parecia que ainda não tinha aprendido a lição. Tentava de todo jeito alcançar as uvas apetitosas. A noite caiu e, sob a luz da lua, a raposa ficava com mais fome ainda. O tempo passava e ela não conseguia pegar as uvas. Profundamente desanimada, ela teve de desistir das uvas e procurar comida em outro lugar. Olhando para trás, a raposa disse para si mesma, para se consolar: aquelas uvas estavam estragadas mesmo, não serviam mesmo para almoço. Né? Então, era a desculpa dela. Né? Moral da história: é fácil desprezar aquilo que não se pode obter. Sabe aquela história? Quando você está na escola, aí de repente aparece um colega seu com um videogame, um joguinho, ou smartwatch, né? Smartwatch não. Aí de repente ele aparece lá, e aí você chega, olha para ele, olha para o seu colega, aí de repente você chega lá para o outro seu amigo e diz assim: rapaz, olha, eu nem sei porque o Caio, né? Lá o Caio está usando aquele relógio. Nem bonito ele é aquele relógio. Se desfazendo, né? Ou seja, é uma forma que a pessoa encontrou para desprezar aquilo que não pode ter. Ok? Então, cuidado com isso. Ok? Cuidado. Nem tudo que você pode ter, né? Nem tudo que você quer, você pode ter. E nem tudo que você pode ter, de repente, é algo que você pode querer. Tá bom? Meio filosófico isso. Vamos lá, então. Outra forma da gente interpretar a questão da raposa e as uvas. Olha só. Olha para cá. Olha para a tela. Eu vou ler, se você não estiver conseguindo visualizar, eu vou ler aqui. Ó. A raposa, ela está aqui. Aí ela vê o parreiral, né? O pé de uva. Aí diz assim: uma raposa andava pela estrada quando viu uma parreira com uvas madurinhas. Aqui, ó. Tentou pular para pegar as uvas por várias vezes, mas não conseguia alcançá-las. Aí o que ela faz? Aí a raposa foi xingar na internet. Nem queria mesmo. Uva azeda, sem graça, né? É uma forma moderna da gente também interpretar, ok? Beleza? E aí, ó, claro que não tem muita coisa a ver com isso aqui, com a história verdadeira da raposa e as uvas. Porque a raposa e as uvas é uma fábula que tem uma interpretação diferente dessa que eu coloquei para vocês agora, ok? A raposa e as uvas. Agora, olha só, vamos tentar entender aqui a partir do contexto da primeira aula.
Lembra na primeira aula que eu disse que fábula tem que ter o título? Vamos lá. Tem um título, A Raposa e as Uvas. Tem que ter uma narrativa. Qual é a narrativa? Era uma vez uma raposa. Isso aqui é o narrador, tá? É a narrativa do narrador. Ele está contando a história. Outra, tem que ter diálogos, né? Vamos lá. Tem diálogos? Será que tem diálogos? Vamos lá. Tem, né? Olha só. Ela dialoga com ela mesma em relação às uvas, mas tem diálogo dela. E tem um desfecho. Qual é o desfecho? Aquelas uvas estavam estragadas mesmo, nem serviu mesmo para o almoço, elas se desfazendo. E, por final, tem a moral da história. É fácil desprezar aquilo que não se pode ter. Ok? Então, esse é o gênero textual fábula. Aquilo que a gente sempre coloca, eu sempre lembro. Leia a fábula com calma e tranquilidade. Fábula, gente, não é difícil de interpretar. É um dos gêneros textuais mais fáceis da gente interpretar. Só que, se você ler muito rapidamente, de repente você não vai poder entender. Então, leia uma vez, leia uma segunda vez, vá gostando da história, certo? Eu recomendo que vocês, se vocês tiverem um tempo, né, que tem, vá na internet, pesquise sobre fábulas. Tem muitas fábulas modernas, hoje contadas. Tem as histórias, né, são fábulas contadas hoje, recontadas de forma diferente. Então, faça isso, pesquise. Né? Não custa nada, vai ser muito bom para você. Tudo bem? Bom, vamos para o nosso desafio? Nosso desafio de hoje, que também não tem nada demais. Na primeira aula, eu pedi para vocês reescrever a história da cigarra e a formiga, adaptando aos modos atuais, né? Aos tempos modernos, de hoje. O desafio de hoje, da segunda aula, é basicamente a mesma coisa, só que em relação à fábula A Raposa e as Uvas. Então, que tal reescrever a fábula da Raposa e as Uvas do seu modo, com adaptações ao dia de hoje? Então, você tem aqui, ó, a fábula, A Raposa e as Uvas, tá? Contada da forma como ela é, e você vai adaptar aos dias de hoje. Contar ela de uma história, de uma forma moderna, ok? Então, vamos ver aqui, vou dar um exemplo. Era uma vez uma raposa que não conseguia nenhuma caça para aliviar sua fome havia muitos dias. Então, você pode, de repente, trocar a raposa por um outro animal. Pode, sem problema, tá? Você pode colocar no lugar das uvas, você pode colocar aí um caju, uma manga, alguma coisa da nossa terra, originalmente daqui da nossa terra, né? Até pitomba, se você quiser, tá? Bota lá. Eu sei que vocês não conhecem guabiraba, xixá, então isso a gente não vai falar, porque isso aí não é do tempo de vocês. Mas manga, caju, pitomba, sabe como é. Então você pode trocar também, se quiser. Ok? E aí, diz que ela estava passando por um sítio, você pode dizer que ela estava passando por uma fazenda, uma quinta, qualquer coisa desse tipo. Então, a história é sua, você vai adaptar ao seu modo. E aí, não esquecendo, na fábula Raposa e as Uvas, basicamente tem o diálogo dela. Mas você pode criar outros diálogos, você pode criar outros personagens. Ok? E aí vem a velha pergunta, que eu acho que vocês devem estar se perguntando. Professor, quantas linhas? Gente, eu sempre digo o seguinte, uma produção de texto, ela deve ter entre 10 e 15 linhas, no caso de vocês do quinto ano. Tá? As produções realmente lá do sexto ao nono, geralmente já exige 25 a 30 linhas. Mas vocês podem fazer aí entre 10 a 15 linhas. Vai depender da sua história. Porque se você estender muito a história, é claro que vai levar mais linhas. Lembrando o seguinte, a história ela tem que ter um início, um meio e um fim. Você não pode iniciar a história e, de repente, terminar sem ter tido um desenvolvimento. Não se termina a história assim, tá? Então, ela tem que ter um início, tem que ter um meio, tem que ter um fim. Então, o ideal é 15 a 20 linhas, é o ideal, tá?
Mas a história é sua. A história que você vai contar é sua. A história da raposa e as uvas agora é sua. Você vai contar do seu modo. Então, quem vai definir o número de linhas é você, de acordo com a história que você vai contar. Se você se aprofundar mais, criar mais personagens, mais diálogos, com certeza vai ter mais linhas. Se você se ater apenas à raposa e às uvas, provavelmente vai ter 10 a 15 linhas. Mas esse é o ideal, tá bom? Professor Jota, pode fazer de lápis? Pode. Cuidado com as rasuras, os borrões, os corretivos. Produção de texto, gente, tem que ser uma coisa muito bonita. Parágrafo, iniciar o parágrafo e até o final, tá? Da linha. Começar novamente lá no início e até o final. Tem aluno que ele começa o parágrafo tudo certinho, aí ele vai até o meio da folha. Aí ele volta para iniciar, e fica horrível, fica feio. Então, é segmentar o texto. Você vai direitinho lá até o final da linha, volta, vai de novo. Se chegar lá no final da linha, não deu para escrever a palavra, coloca lá aquele, né, tiozinho, continua o restante da palavra na outra linha. Título, salta uma linha, parágrafo. Eu sempre recomendo que a cada 5 linhas você faça um parágrafo, tá? Então, se você fizer 15 linhas, coloca aí 3 parágrafos. Faz a introdução, o desenvolvimento e o desfecho. Lembrando que toda fábula tem que ter a moral da história. Então, a moral da história é você que vai criar. Beleza? Sem problema? De boa, não tem problema nenhum. Aí, depois que você terminar, tiver aquele texto bem bonito, feito de lápis ou de caneta azul ou preta, no seu caderno de produção ou no seu caderno de escrever normalmente, tá? Caderno de matéria, que a gente chama, você pega e compartilha lá com o seu professor, tá? Para ele poder dar o aval, fazer as correções, etc. Depois que ele, o professor, a professora corrigir, aí ele devolve para você e você pode compartilhar lá com seus colegas, no privado, com quem você quiser, né? Eu não recomendo colocar no grupo, porque no grupo aí fica complicado. Então, compartilha com quem você tem mais afinidade. Aí, de repente, lá o seu colega ou a sua colega manda para você o texto que ele fez também, né? Porque o professor JJ é muito enjoado, ele pede esses desafios, é muito complexo, etc, etc. Então, você compartilha lá com o seu colega, que eu chamo de trocar figurinhas, e assim você vai compartilhando o que você fez junto com seus colegas para não ficar isolado. Beleza? Tudo bem? Sem pró, sem BO. Então é isso, gente. Não tem dificuldade nenhuma. Esse é a forma que você tem de você poder fixar melhor. Lembrando o seguinte, para você poder reescrever a história da Raposa e as Uvas, você vai ter que ler a fábula, para você poder entender melhor, tá? E lembrando, leiam bastante, porque quanto mais você lê, mais você vai ter argumentos para que você possa escrever um bom texto. Tudo bem? Beleza? Não tem BO, não. Esse é só o problema. Não esquece de compartilhar com o seu professor, porque ele vai dar o aval para você poder depois compartilhar com seus colegas. Beleza, gente? Bom, só queria lembrar o seguinte, eu sempre falo isso no início. Se você perder alguma aula, pede o link lá ao seu professor. Se você perdeu, de repente não pôde, a internet caiu, choveu, a conexão não está boa, está travando direto, aquela trava direto. Então, você pode pedir o link lá ao seu professor, baixa o link, baixa a aula e você assiste a hora que você quiser. E estando no seu celular, ele não vai travar, tá? Tá bom? Aí você assiste a aula que você quiser, o dia que você quiser, no momento que você quiser e vai repassando os conteúdos, tá bom? Essas aulas acontecem no horário, são reprisadas no outro, mas você pode baixar também no seu celular, assistir a hora que você quiser. Gente, aquele lembrete que eu sempre falo no início, tá? Nós tivemos aí, pouco mais de uma semana, aquele caos lá em Manaus. E a coisa está se espalhando. Rio de Janeiro, São Paulo, agora Pernambuco, certo? E aqui em Teresina não fica menos. Nós temos uma nova variante do vírus aparecendo, é muito mais perigoso, né? É mais cruel. Então, muito cuidado, tá certo? Sair de casa, saia com máscara. Para ir bem aqui na quintana do seu Raimundo, comprar um pão, um cheiro verde, vá de máscara.
Chegou em casa, lava as mãos primeiro. Depois que você lavar as mãos com sabão, retira a máscara, tá? Lava com sabão, coloca no sol. Eu lavo minha máscara e ainda passo ferro, tá? Parece coisa de doido, mas é. Por quê? Porque vocês podem pegar Covid na rua e transmitir em casa. Porque boa parte de vocês são assintomáticos, mas pode transmitir, tá certo? Eu já tive muitos alunos que pegaram Covid e acabaram transmitindo para o seu pai e para sua mãe. Já tive casos de avós e avós que morreram pela Covid. Porque o filho, né, o neto, acabou transmitindo para o filho, para o pai, né, no caso, e acabou transmitindo para todo mundo de casa. E, geralmente, as pessoas idosas são as que apresentam comorbidades, né, que são doenças pré-existentes, acabam pagando esse preço. Então, muito cuidado, tá bom? Beleza? Sem problema, sem BO. Os cuidados são necessários, não esquece. Aquela recomendação de sempre. Se você tiver oportunidade, vai lá na internet, baixa um texto, uma fábula, se você quiser, um provérbio, um texto, leia. Tenha esse hábito de todos os dias você estar lendo. Se você fizer isso, você vai perceber que você, com o tempo, você vai adquirindo maior capacidade de fala, maior vocabulário, não vai ter problema para entender até as outras disciplinas, até matemática. Geralmente, pessoas que leem muito não tem problema nem com matemática, tá? Imagina com as outras disciplinas, história, geografia, ciências, isso aí você tira de letra. Então, leitura, gente, é essencial. Nada de ficar lendo, babá, tá bom? Leia, leia e leia, beleza? Então, gente, a gente se despede aqui, tá? Não esquece de fazer o desafio de casa, que é reescrever a fábula da Raposa e as Uvas, compartilhar com o seu professor, depois compartilhar com seus colegas, tudo bem? Aquele salve de sempre, um abraço e a gente se vê.